Agora eu quero apresentar para vocês mais um instrumento de medida de tempo que nós temos, que são os relógios digitais. Nós já vimos os relógios de ponteiros, que são chamados os relógios analógicos, e agora nós vamos ver os relógios digitais. Existem dois tipos de relógios digitais. Existem os relógios digitais que marcam as horas usando as 24 horas. Então tem a 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 0 horas. Eles marcam assim facilmente as 24 horas, as horas e os minutos. Alguns marcam os segundos, mas a maioria não marca as horas e os minutos digitalmente, com os números. Mas existem relógios digitais que eles marcam apenas 12 horas. E nós sabemos que um dia ele tem 24 horas. Então 12 horas é a metade de um dia. Então, como isso acontece? Aí eu coloquei aqui para vocês, nessa imagem aqui, eu vou ler para vocês. O latim ante meridiem, que significa antes do meio-dia, que a gente chama de AM, antes do meio-dia. E também no latim existe o post meridiem, que significa em português após o meio-dia, que tem a sigla PM. Então aqui, gente, existe no relógio digital aqueles que têm as horas, os minutos e os segundos, ou só as horas e os minutos. E do lado, como vocês estão vendo aqui, ou tem essa sigla AM, ou a sigla, olha aqui embaixo, a sigla PM. Então, a sigla AM quer dizer que é antes do meio-dia. E a sigla PM quer dizer depois do meio-dia, ou após ao meio-dia, que é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos notar aqui. Que horas tem nesse relógio? São 10 horas, 53 minutos e 20 segundos. AM. Vou supor que você está numa sala fechada. Está trabalhando numa sala fechada, não tem janela, e você não tem acesso a ver a rua, para ver o período do dia em que está. Aí você não vai saber se essas 10 horas e 53 minutos e 20 segundos são da noite ou da manhã. Então aí o que é que você vai fazer? Qual é a indicação que vai dar para você aqui, esse relógio digital? Esse AM, você vai saber, opa, AM quer dizer que é antes do meio-dia. Opa! Então, são 10 horas da noite ou 10 horas da manhã? Aí você vai olhar aqui, opa, AM é antes do meio-dia. Então, esse 10 horas aqui é antes do meio-dia, porque é AM. Então, são 10 horas, 53 minutos e 20 segundos da manhã. Agora aqui tem outro exemplo agora aqui embaixo. Notem aqui. Aqui são 3 horas, 9 minutos e 5 segundos. Mesmo exemplo, se você estiver numa sala fechada, sem acesso ao exterior, na rua, não saber qual é o período do dia, você não vai saber se são 3 horas da manhã ou se são 3 horas da tarde. Mas, se tem essa indicação de PM, o que quer dizer PM mesmo? PM quer dizer que é depois do meio-dia, após ao meio-dia. Então, então eu sei que essas 3 horas são 3 horas da tarde, porque 3 horas da manhã seria antes do meio-dia, e seria AM, mas como está aqui PM, que é depois do meio-dia, após o meio-dia, então essas 3 horas eu tenho certeza, opa, são 3 horas da tarde. Então como que eu vou fazer a leitura dessas horas? São 3 horas, 9 minutos e 5 segundos da tarde. Nós vimos aqui também,
9 horas, 31 minutos e 4 segundos. AM, esse 9 aqui quer dizer o quê? Ele é da manhã ou da noite? Essas 9 horas aqui. Se é antes do meio-dia, então não pode ser 9 da noite. Só pode ser 9 da manhã, porque é AM antes do meio-dia. Então são 9 horas e 31 minutos e 4 segundos da manhã. Aqui, 11h55, o mais comum é aqui. Inclusive está aqui aparecendo até um rádio relógio, né? Eu nem sei se usa mais ainda. Estão usando desde o meu tempo. Então aqui só marca, como eu falei para vocês, que é mais comum, marca as horas e os minutos. E notem aqui ó, que está AM. Então esse AM quer dizer o quê? Que é antes do meio-dia. Então 11h55 poderia ser, se não tivesse essa indicação aqui, poderia ser 11 horas da noite ou 11 horas da manhã. Como está dizendo aqui que é antes do meio-dia, então aqui não pode ser 11 horas da noite, né? Porque é antes do meio-dia, então são 11 horas da manhã. Então aqui são 11 horas e 55 da manhã. Vocês observem essa imagem, ó. Aqui tem a marcação das horas e a marcação dos minutos. Notem aqui, ó, que esses 2 pontos ele está piscando. Cada piscadinha aqui desses 2 pontos equivale a 1 segundo. Não tem ali os números dos segundos, mas aqueles 2 pontos, cada piscadinha, no intervalo da piscadinha é 1 segundo. Então, quando ele der 60 piscadinhas daquele ali, no caso aqui, ó, vai passar de 59 minutos para 00 e vai mudar aqui para 6. Seriam 6 horas. E nós temos também agora, para finalizar esse instrumento de medida de tempo, que é o relógio digital, nós temos aqui as horas apresentadas de forma ampla, inteira, com as 24 horas. No relógio digital anterior que nós vimos, as horas elas iam de 0 a 12 horas. E aí nós íamos, dependendo se era depois do meio-dia ou antes do meio-dia, nós vimos ali a AM e PM. Mas agora aqui tem as 24 horas, que é normal. Vou parar aqui para vocês, vamos lá. Aqui, são 14 horas e 14 minutos. Mas que horas são 14 horas? Então vamos lá. Vamos começar com meia-noite. Meia-noite é 0. Depois da meia-noite, que é 0, nós vamos para 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, depois meio-dia, que é 12. 12 é meio-dia. 13 vai ser 1 da tarde. Então 13 é 1 da tarde. 14, então vai ser o quê? 2 da tarde. 14 horas é a mesma coisa que 2 horas da tarde. 15 são 3 horas da tarde. 16 horas, 4 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. 18 horas, 6 horas da tarde. 19 horas, 7 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. 22 horas, 10 horas da noite. 23 horas, 11 horas da noite. E 0 hora, meia-noite. Ok? Vamos ver a próxima hora aqui. Aqui. Que horas são aqui? Fácil. São 10 horas e 10 minutos. São 10 e 10 da manhã. Como aqui não tem PM, AM, eu não tenho dúvida que horas são aqui. Se é 10 e 10, vão ser 10 e 10 da manhã. Nesse tipo de relógio digital que tem 24 horas, para ser 10 e 10 da noite, teria que ser 22 e 10. 22 e 10 aí seria 10 horas e 10 minutos da noite. Vamos outro aqui. Opa,
23 e 23. Que horas tem aqui? Já está dizendo, são 23 horas e 23 minutos. Se alguém perguntar as horas para você e você ver 23, 23 e você disser, são 23 horas e 23 minutos, beleza, tá certo, parabéns. Mas você poderia dizer que aqui são 11 horas e 23 minutos da noite. Lembra lá da continha, tá? Quando chegar no 12, é meio-dia. 13 e 1, 14 e 2, 15 e 3, 16 e 4, 17 e 5, 18 e 6, 19 e 7 da noite, 20 8 da noite, 21 9 da noite, 22 10 da noite, 23, que é nesse caso 11 da noite, e 24, que é 0, aí seria meia-noite, ok? Então, gente, aprendemos nessa aula muito sobre o tempo, coisas que, por certo, você nunca tinha ouvido falar. Aprendemos sobre a grandeza tempo, sobre as unidades de medida de tempo e aprendemos também os instrumentos de medida de tempo e também aprendemos a leitura de horas em relógios de ponteiros analógicos e nos relógios digitais, que são instrumentos de medida de tempo. Agradeço pela atenção e um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!